Partida de amanhã com o Novo Hamburgo tem uma peculiaridade, né? Para o Brasil vale bastante, vale a liderança isolada do gauchão, e para o Novo Hamburgo vale uma coisa tão importante quanto, que é sair da zona de baixo. Tá esperando um jogo aberto lá? Eu acho que vai ser um jogo muito franco, né? Um jogo decisivo para as duas equipes, né? Claro, cada um procurando seu objetivo. As dificuldades elas vão acontecer. O Novo Hamburgo é um time que está pressionado, né? Jogando na sua casa, vem do resultado negativo e vai tentar impor um ritmo em cima do Brasil. Mas o Brasil também está bastante consciente do objetivo que vai buscar, sabendo das dificuldades que a gente vai ter, mas nunca mudando a nossa característica, a nossa maneira, o nosso jeito de jogar. E os jogadores sempre falam que o Brasil não pode mudar o jeito de jogar, independente do adversário. Mas, na tua experiência do futebol, o que muda entre enfrentar o Caxias numa situação que briga pela liderança juntamente com o Brasil e enfrentar o Novo Hamburgo, que está lá embaixo da tabela, precisando sair da zona de rebaixamento? Cada partida tem os seus motivos, né? Tem a sua briga, tem a sua... seus objetivos de conseguir aquilo que quer. O Caxias é quase a mesma situação, entendeu? A diferença é que o Caxias, com o nosso jogo contra o Caxias, foi brigando por uma liderança, né? São dois times aí que estão postulando essa liderança, mas a tensão é a mesma, a pressão é a mesma, né? Novo Hamburgo é a mesma coisa. Eu acho que tanto o Caxias, o nosso jogo contra o Caxias, como o jogo contra o Novo Hamburgo, os dois times vão procurar vencer, né? Buscar sempre a vitória, porque essa vitória dá para o Novo Hamburgo um alento, né? Um alívio, de repente, em busca daquele objetivo, e para nós também nos dá a liderança e um alívio de que nós fomos lá e fizemos o nosso papel, buscamos a nossa vitória. É um jogo decisivo, né? Mas que a gente está bastante preparado. Eu já conversei bastante com os atletas, eles também estão muito conscientes, né? A gente tem que ter muita tranquilidade, mas em cima daquilo que a gente trabalhou, tentar passar isso para dentro de campo, porque vai ser muito importante a gente ter uma equipe equilibrada lá, né? Uma equipe que vá para jogar futebol, para buscar o objetivo. A gente sabe que vai ser difícil, de repente, até trabalhar em cima desse fator, né? O fator da pressão, né? Principalmente quando nós estivermos com a posse da bola, né? Quanto mais ficarmos com a bola, claro, aí o tempo vai passar. Se a gente tiver com o placar na frente ou atrás, a gente, dependendo do resultado, a gente, né? Ou atacar um pouco mais, ou agredir um pouco mais o adversário, ou esperar um pouco para tentar uma oportunidade melhor, mas isso a gente já vem fazendo em todos os jogos. Vocês são conscientes disso, do trabalho que a gente está fazendo, das partidas. Então a gente, dependendo de como o jogo se apresentar, a maneira que a gente, né, vai jogar futebol. Se tiver algumas situações para essa partida, como por exemplo não ter o Pitol, deve entrar o Carlos Eduardo, o Leandro Leite, o capitão do time, volta. Sem o Ciola deve ser mantido o Ednei, mas a grande dúvida que a gente tem na lateral esquerda, porque tanto o Arthur quanto o Bruno Colasso estão apresentando bom índice de rendimento, né, Klemer? A gente nota que talvez o Arthur tenha um pouco mais ser um pouco melhor tecnicamente, mas o Colasso entrega muito pro jogo. Como é que tá na tua cabeça essa disputa pela lateral esquerda, e se tu já definiu quem é que joga amanhã? É uma disputa sadia, né? Uma disputa sadia. Quem deve jogar amanhã, já vou passar para vocês, até porque vocês vão saber, o Bruno Colasso, né? Tem feito boas partidas, é um jogador tecnicamente, eu vejo ele acima um pouquinho, entendeu? Tecnicamente. O Arthur não vai nem para o jogo, porque está com problema, falou comigo ontem, está com problema familiar, e a gente respeita muito isso. E aí a gente até acha isso uma coisa de um bom profissional, até porque, é como ele falou para mim, se eu não estou com a cabeça legal, não adianta eu ir, senão eu não quero atrapalhar. Então isso do atleta é legal, entendeu? Então não adianta,
parte financeira, né, que ele tem algumas pendências com os clubes que passou aí, e a gente respeita, mas já de antemão aqui a gente vai saber que com o Bruno Colasso, que até porque o Bruno Colasso também vem fazendo grandes partidas, vem nos ajudando muito, é um jogador aí que tem evoluído, né, e assimilou bem o pensamento, aquilo que a gente pede para ele fazer, e deve iniciar o jogo. Nessa reta final de primeira fase, né, que lições dá para tirar dos Jogos do Brasil até agora, né, e o que tem a melhorar o Brasil, já pensando, né, numa segunda fase, uma vez que o Brasil já garantiu a classificação? Não, primeiro a gente tem que pensar em chegar em primeiro, né? Primeiro porque a gente tem uma briga aí, que quer ser campeão do interior também, mas a avaliação é muito boa, né? Pelo rendimento da equipe, pelos resultados que a gente vem conquistando. Tivemos uma derrota no campeonato, uma derrota, não vou dizer esperada, mas considerada uma derrota normal dentro de uma competição, né? Foi contra o Grêmio, dentro da arena, um jogo muito difícil, onde em certos momentos do jogo nós tivemos superioridade também, mas faz parte do planejamento também, e eu acho que a gente, dentro de tudo aquilo que a gente planejou para a competição até agora, a equipe está indo até além do que a gente esperava. O Brasil tem bem definido, né, Clemer? Isso desde o começo deixou bem claro que não ia abrir mão da filosofia de jogo, da ideia de posse de bola, de movimentação rápida. Eu te fiz essa pergunta depois do jogo contra o Caxias e gostaria de saber se tu tem a mesma opinião. A gente está vendo um Brasil que está conseguindo aliar atuações com bons resultados. E tu falou que ainda gostaria de aprimorar um pouquinho mais o refinamento no último passe. Esse é o ponto ainda que tu te pegou nessa semana de trabalho com o Novo Hamburgo. Acreditas que já teve uma evolução? Como é que está esse ponto? Ontem foi um dia que eu trabalhei muito isso, né? A parte final, né? Inclusive peguei o campo tático, levei para dentro do campo, até por isso que eu fechei o treino, que eu queria conversar com eles, explicar mais ou menos dentro daquilo, né, que a gente pensa, e na parte final a gente está conseguindo marcar bem, fazer as triangulações, pressionar a bola, ter essa posse da bola, fazer as transições, mas na hora que a gente ainda está pecando um pouco naquela parte final, no refinamento do último passe, e eu botei no quadro antes para eles, depois fui para o campo, né, trabalhei muito isso, essa parte, para que a gente melhore um pouco mais, né, porque naquela parte final ali tem que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais consciente, e saber a movimentação, a ultrapassagem, como se faz, principalmente quando a gente tem um setor de ataque com mais número de jogadores que o setor defensivo, que é aquela situação do contra-ataque, né, que a gente, e aí às vezes ali a gente está deixando a desejar um pouquinho. Então trabalhamos muito ontem para que, se houver essa oportunidade no jogo contra o Novo Hamburgo, a gente possa, né, finalizar em gol. Tu, como ex-goleiro, como é que tu está avaliando esse trabalho, né, do Alex com os 4 goleiros? Amanhã não joga o Pitol, joga o Carlos Eduardo, mas tem também o Marcão e o Léo, que vem apresentando um bom rendimento nos treinamentos, né? Como é que tu está vendo essa disputa aí pela titularidade do gol? Eu geralmente eu costumo me meter no trabalho de goleiro, de treinador de goleiro, entendeu? Mas assim que eu cheguei, assim, eu até entrei em alguns treinos, mas eu, com o acompanhamento que eu vi do profissional, do Alex, o trabalho dele é muito bom, encaixa dentro daquele pensamento que a gente entende como treinamento para os goleiros, até porque a minha vida toda eu tive ali, eu sei como é que é, então agora eu só observo mesmo, às vezes eu converso um pouquinho com o Alex, às vezes eu converso um pouquinho com os goleiros, até para passar alguma situação que eu vejo que falta melhorar um pouquinho, mas dentro do trabalho, o Alex é um excelente profissional aí, e haja vista que todos os goleiros que estão atuando têm feito boas atuações, então tem toda a credibilidade. Falou há pouco que o Brasil quer o título de campeão no interior, também tem a questão
da Copa dos 100 anos da Federação, que é quem terminar a primeira fase na liderança. Depois do jogo contra o Caxias, eu perguntei para o Vinícius Notti que além desses objetivos que são bastante palpáveis, dá para pensar em algo maior? A gente sempre pensa no maior, né? A gente sempre pensa em ser campeão gaúcho. Então a gente não pode esquecer isso. Se vai acontecer é uma outra coisa, mas a gente está sempre brigando, né? Vai brigar aqui até o final, em todos os jogos, da mesma maneira. Uma coisa que eu tenho passado para meus atletas é que a gente não pode jogar 100%, tem que jogar 110% para que a gente busque o nosso objetivo. Aqui no Brasil não tem nenhum craque, né? Aquele cara que desequilibra, mas tem um grupo forte, né? Que quando a gente se junta, a gente se une, a gente leva isso para dentro de campo, fica muito difícil ser batido. Então é nesse pensamento que a gente vai, em todos os jogos, de todas as formas. Tanto prova que todos os jogadores que entraram, e não foram poucos que entraram na equipe, a gente não tem de repente conseguido repetir tanto a equipe, mas sempre um ou dois jogadores estão sendo substituídos ou por lesão ou por cartão. Então, e esses jogadores sempre têm dado resposta. Então isso nos deixa alegre, feliz e sempre passando para eles que esse é o objetivo. Quando o grupo estiver bem, todos vão, como eu falei, todos vão jogar, e quando for solicitado tem que dar resposta, e é dessa maneira que a gente vai buscar aí os nossos objetivos no campeonato. Os jogadores começaram o Campeonato Gaúcho, Klemer, num nível muito alto, e tu conhece eles bem, que é o Alisson Farias e o Mossoró. Eles começaram, talvez, os 4 primeiros jogos, até aquela pausa do jogo contra o Inter, muito acima. A gente nota que depois eles deram uma osciladinha um pouco. Tu conhece eles muito bem desde os tempos lá do Beira-Rio. É normal essa oscilação pela idade deles? Ou realmente tu acha que viraram jogadores um pouco mais visados, que a marcação está um pouco mais forte, o pessoal está encostando um pouco mais neles? É claro, com certeza, por incrível que pareça, a pergunta que tu me fizeste, foi uma pauta que eu fiz ontem com eles. Então, mas quando eu faço esse tipo de conversa, eu faço com todo mundo, todos os atletas, porque não só mostrando para ele, mas que todos também escute e visualize aquilo que a gente entendam, aquilo que a gente quer passar. Como eu falei para eles, no começo a gente começou o campeonato com uma formação, com os atletas, e isso era diferenciado, ninguém conhecia ninguém. É claro, como eu falei para vocês, as informações elas vão, então foi dentro disso que eu falei. Agora todo mundo já estuda o Brasil, sabe a característica dos jogadores que temos. Então dentro disso a gente tem que mostrar alguma outra coisa diferente. Isso foi uma coisa que eu passei para eles em relação à movimentação, né? Para não estar repetindo a mesma coisa o tempo todo, porque fica uma coisa muito visada, muito fácil de marcar. Então esse improviso do atleta, ele tem que acontecer. O jogador brasileiro tem um improviso. O jogador brasileiro, principalmente o jogador que joga na frente, que não tiver um improviso, fica um jogador normal, entendeu? Então foi uma coisa que eu pedi para eles, né? Em relação a movimentação, né, a fazer alguma coisa diferente, né, claro que a gente passa, né, alguma coisa daquilo que pensamento que a gente quer que eles façam dentro de campo, tá? Mas que isso não seja uma coisa mecânica, né? A gente tem uma forma de jogar, um planejamento de trabalho, de botar isso para dentro de campo, mas o improviso do jogador, isso é do jogador, então isso tem que ser do atleta também. Porque a gente passa tudo, mas a gente não pode estar lá dentro, né? Então quem está lá dentro são os atletas, e eles, às vezes, pela qualidade, eles resolvem criar um outro tipo de situação. Então muito nós trabalhamos em relação a uma outra movimentação para que isso possa acontecer no jogo.